Sabe, tem uma coisa muito louca sobre a nossa tecnologia hoje. Tipo, se a rede elétrica de uma pequena ilha lá no Pacífico piscar por uns 2 ou 3 dias... A revolução global da inteligência artificial simplesmente congela. Fica paralisada. Exatamente. A gente costuma falar muito em nuvem, né? Em redes invisíveis. Como se fosse mágica, né? É, como se a tecnologia moderna fosse uma entidade descentralizada flutuando no ar. Mas a verdade nua e crua é que os objetos mais cruciais para a civilização hoje dependem de um gargalo geográfico incrivelmente estreito. E que é controlado por uma empresa que, honestamente, muita gente fora da bolha da tecnologia sequer conhece pelo nome. Pois é, e essa é a nossa missão nessa imersão de hoje. Nós vamos mergulhar fundo para entender como a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, se transformou nesse grande ponto de estrangulamento da economia global. O nível de dependência que o mundo tem deles é algo que não tem paralelo na história industrial. Nós meio que criamos uma infraestrutura digital planetária que está ancorada no território geopoliticamente mais vulnerável do mundo. É pesado. E para basear essa nossa conversa, quem está ouvindo precisa saber que nós consolidamos uma pilha riquíssima de fontes. Com certeza. Temos desde reportagens de campo super detalhadas do New York Times e da BBC, até análises geopolíticas do Vision of Humanity e do Olhar Digital. E a gente cruzou tudo isso com relatórios de mercado bem densos, né? Do Adrenaline, Exame, Tudo Celular e Investem. Sim, e é um conjunto fascinante, porque cruza tecnologia de fronteira com decisões governamentais. E aqui vale um aviso importante para a nossa audiência. Bem lembrado. Como esses documentos analisam estratégias de diferentes governos dos Estados Unidos, tipo os pacotes de subsídios da gestão Biden e a política de tarifas da gestão Trump, nós vamos reportar isso de forma 100% imparcial. Exato, sem tomar lados. Sem debater o mérito político. O nosso foco aqui é estritamente o impacto prático dessas decisões na cadeia global de suprimentos, certo? Perfeito. Certo, vamos desempacotar isso. Para entender como o mundo ficou refém de uma única fabricante, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque a TSMC não inventou o microchip. Então, como eles engoliram o mercado inteiro? A virada de chave aconteceu lá em 1987. O governo de Taiwan estava buscando desesperadamente um diferencial tecnológico para a economia deles. E aí eles trouxeram um executivo super experiente chamado Morris Chang. E a genialidade do Chang não foi criar um circuito novo. Não, foi inventar um modelo de negócios completamente inédito que eles chamam de Pure Play Foundry. E o que isso significa na prática? Então, naquela época, gigantes como a Intel ou a IBM faziam tudo dentro de casa, sabe? Eles desenhavam o chip e eles mesmos fabricavam. Faziam um pacote completo. Isso. Aí a TSMC apareceu com uma proposta muito radical. Eles disseram assim, olha, nós não vamos projetar absolutamente nada. Nós seremos apenas a fábrica de aluguel para o cérebro da tecnologia mundial. O que, se a gente parar para pensar, parece meio contraintuitivo, né? Tipo, se você não tem o seu próprio produto, como é que você domina o mercado? Pela confiança absoluta. Pensa bem, se uma empresa como a Apple ou a Nvidia desenha uma arquitetura de processador que custou bilhões em pesquisa... Eles morrem de medo de entregar essa planta para um concorrente fabricar. Exatamente. Imagine entregar o seu maior segredo industrial para alguém que pode copiar o design. Faz todo sentido. Como a TSMC não lançava produtos próprios, ela virou a parceira neutra perfeita. Todo mundo podia entregar os segredos para eles sem medo. E por focar só na manufatura, eles foram ficando bons naquilo. Tão bons que as outras empresas perceberam que era muito mais barato e eficiente terceirizar para Taiwan do que tentar manter fábricas próprias. Mas, sabe, quando a gente fala em fazer chips, os termos nas fontes podem ficar um pouco abstratos para quem nos ouve. É verdade, tem muito jargão. A gente leu muito sobre os wafers de silício. Antes da gente entrar na complexidade técnica, o que é um wafer no mundo real? É do tamanho de um prato, de uma moeda? Imagina um disco metálico, bem espelhado, mais ou menos do tamanho de um prato de pizza grande. Esse é o wafer de silício puro. Tá, um prato de pizza. Isso. E a partir desse único disco, a TSMC vai esculpir e recortar dezenas ou centenas de microchips individuais. E a mágica tá na escala da coisa, né? Totalmente.
Hoje, a empresa domina a produção na escala de 4 nanômetros. Para colocar isso em perspectiva, 4 nanômetros é quase o tamanho de um átomo, não é? é absurdamente pequeno. Dentro de um único chip que sai desse wafer, a gente tem algo entre 10 a 14 trilhões de transistores. 14 trilhões! Em um espaço minúsculo. Sim, e o processo todo exige de 3 a 4 mil etapas individuais, todas incrivelmente precisas. Deixa eu tentar criar uma imagem visual para isso, porque os números são surreais. Imagina que fabricar esse wafer é como construir uma metrópole microscópica, Gostei da analogia. com arranha-céus verticais, rodovias expressas, superpostas, e você vai construindo camada por camada. Exato. Só que, nessa escala, a cidade é tão minúscula que um simples grão de poeira caindo na linha de montagem é o equivalente a um meteoro gigante atingindo essa metrópole. É uma analogia perfeita porque vai direto ao ponto do problema físico. Nessa escala, um grão de poeira não é só uma sujeirinha na placa. É um desastre. Ele é literalmente uma rocha gigantesca bloqueando as rodovias elétricas. Se a poeira cai ali, os elétrons fisicamente não conseguem atravessar o circuito. O chip inteiro vai pro lixo. O chip inteiro é inutilizado. É por isso que o interior de uma fábrica da TSMC precisa ser filtrado num nível quase paranoico. Mais limpo que um centro cirúrgico. Muito, muito mais limpo que um centro cirúrgico de hospital. O que me leva a uma dúvida gigantesca lendo os relatórios. Se a TSMC é a única que sabe construir essa metrópole microscópica com perfeição, como eles fazem as ferramentas? Tipo, eles também constroem as máquinas que constroem os chips? E aqui a gente esbarra na maior ironia da globalização, né? Por quê? Porque a TSMC não fabrica essas ferramentas. Eles dependem de um monopólio paralelo. O maquinário capaz de imprimir nessas escalas absurdas vem quase inteiramente de uma única empresa lá na Holanda. A ASML? A própria, a ASML. Eles constroem máquinas que são do tamanho de um ônibus escolar. Meu Deus. É gigante. E essas máquinas realizam um processo chamado litografia de ultravioleta extremo. Luz ultravioleta extrema. Como é que isso funciona na prática para desenhar vias tão pequenas? As fontes mencionam um negócio com estanho, não é? É um processo que beira a ficção científica. Dentro dessa máquina holandesa, eles disparam um laser de altíssima potência em minúsculas gotas de estanho derretido. Gotas caindo no vácuo. Isso, caindo no vácuo. Eles atingem essa gota de estanho dezenas de milhares de vezes por segundo. Caramba! Isso vaporiza o estanho, criando um plasma, e é esse plasma que emite a tal luz ultravioleta extrema. É um nível de violência atômica controlada absurdo. Sim. E aí, essa luz invisível é refletida por uma série de espelhos perfeitamente lisos que, por sinal, são feitos na Alemanha, até atingir o wafer de silício para desenhar os circuitos. E a TSMC é a maestrina que sabe operar essa máquina melhor que qualquer um. Exatamente. A máquina é holandesa, mas a TSMC sabe extrair o máximo dela. É surreal pensar nisso. Tipo, toda vez que alguém abre o chat GPT, digita uma pergunta e recebe a resposta em 2 segundos. Esse milagre diário só é possível porque um hardware físico passou por esse exato processo com lasers vaporizando metal derretido milhares de vezes por segundo. A maioria das pessoas não faz ideia do que acontece nos bastidores. O que nos leva aos números de mercado que explicam o pânico dos governos atualmente. O famoso monopólio. Por ter dominado esse balé de precisão, a TSMC hoje responde por algo entre 90% a 97% da produção global de chips avançados. 97%? Isso é praticamente o mercado inteiro? Basicamente toda a lógica de ponta do planeta. Os cérebros dos smartphones modernos, sistemas militares, servidores de IA, tudo sai das portas de uma única empresa numa ilha. O que nos joga direto na questão geopolítica. A ilha de Taiwan está numa zona de atrito histórico absurdo sob constante ameaça de Pequim. Sim, é uma bomba relógio. Se essas fábricas pararem, seja por um bloqueio marítimo ou uma invasão chinesa, qual seria o tamanho da cratera na economia global? As projeções das fontes são catastróficas. Estima-se que um conflito total em Taiwan resultaria numa perda direta de cerca de 10 trilhões de dólares. 10 trilhões? No primeiro ano. Só no primeiro ano. O PIB dos Estados Unidos cairia uns 11% e o da China despencaria 16%.
É um colapso industrial instantâneo. Ninguém fabricaria mais carros, computadores, equipamentos médicos avançados. Mesmo um cenário considerado menor, tipo um bloqueio comercial contendo a saída de navios, já custaria uns 2,7 trilhões de dólares. Nossa, é por isso que a gente leu sobre aquele conceito, o escudo de silício, certo? Se conectarmos isso a um cenário maior, esse é o ponto central da diplomacia ali. A teoria do escudo de silício defende que Taiwan se tornou tão intrinsecamente indispensável que iniciar uma guerra lá seria um suicídio econômico garantido para todo mundo. Até para a própria China. Especialmente para a China. Se eles invadirem, destroem a mesma infraestrutura que alimenta a própria indústria de tecnologia chinesa. Mas sabe, cruzando os relatórios, eu encontrei um detalhe que meio que desmonta essa ideia de que a única ameaça real é a China. A vulnerabilidade não está só ali na vizinhança. Como assim? Espere, então quer dizer que a revolução da IA na Califórnia pode ser paralisada por causa de um conflito no Oriente Médio? Lemos isso, não lemos? Assim, esse é o evento cisne negro que quase ninguém discute. É fascinante. Como essa conexão absurda acontece? De Taiwan consome uma quantidade colossal de energia. E como eles estão tentando eliminar usinas a carvão, hoje eles dependem drasticamente da importação de gás natural liquefeito, o GNL. E a rota desse gás? Passa direto pelo Estreito de Hormuz, no Oriente Médio. O problema é que Taiwan tem reservas de GNL que cobrem apenas uns 11 dias de consumo. 11 dias? Só isso? Se a rota fechar por 2 semanas, as fábricas ficam no escuro. Ficam completamente no escuro. E detalhe, só a TSMC consome mais de 10% de toda a eletricidade gerada na ilha. É muita coisa para uma empresa só. Fora que a química da fabricação exige insumos super específicos, tipo gás hélio puro e bromo, que também vem do Oriente Médio em peso. Ou seja, não precisa cair um míssil em Taipei para paralisar tudo. Um bloqueio naval no Estreito de Hormuz e a Apple fica sem processadores. Exatamente. A máquina desliga por falta de energia e insumos básicos. Perante uma espada dessas pendurada sobre a cabeça da economia, o mundo ocidental meio que acordou em pânico, né? Decidiram que depender de Taiwan não dá mais e que precisam replicar a TSMC em solo seguro. O que nos leva para o meio do deserto. Exato, direto para o deserto de Sonora, em Phoenix, no Arizona. O governo americano e a TSMC iniciaram a construção do complexo batizado de Fab 21, e as fontes detalham um investimento assustador de 165 bilhões de dólares. Em uma área de 465 hectares. É uma cidade. E aqui a gente vê as duas grandes engrenagens políticas operando na tentativa de forçar essa independência de fornecimento. Aquelas que a gente prometeu analisar com imparcialidade. Isso. Observando os dados logísticos, a gestão Biden acionou a alavanca do estímulo financeiro via CHIPS Act, despejando uns 50 bilhões de dólares em subsídios diretos. Um incentivo pesado para as empresas construírem no país. Sim. Mas o setor está tão volátil que a Intel, por exemplo, precisou ceder 10% de participação acionária ao governo americano para garantir a fatia deles nesses subsídios. Porque eles estavam com problemas graves de fluxo de caixa, né? Exatamente. Já a gestão Trump focou na alavanca da pressão por custos punitivos. Os documentos citam a ameaça de tarifas escalonadas. Tarifas que podiam ir de 32% até 100% sobre componentes importados de Taiwan, certo? Isso mesmo. A estratégia estrutural por trás dessas tarifas não era só arrecadar imposto, mas criar um cenário tão hostil para a importação que as empresas fossem obrigadas a transferir até 40% da produção asiática para os Estados Unidos. Só que tem um problema enorme aí. A teoria de Washington, seja através de cheques bilionários ou de ameaças, esbarrou num muro de concreto chamado realidade burocrática. A teoria na prática é outra, né? Total. Porque em Taiwan, quando a TSMC quer construir, o governo pavimenta o caminho. Eles sobem fábricas monumentais em meses. Nos Estados Unidos, o cronograma implodiu completamente.
Por que o choque foi tão brutal? Porque construir no Arizona exigiu que a TSMC navegasse por um labirinto regulatório que eles simplesmente desconheciam. Eles não estavam preparados. Nem pouco. A diretoria relatou que precisou mapear e cumprir 18 mil regras de conformidade locais, estaduais e federais. 18 mil! Sim, e gastaram 35 milhões de dólares só pagando consultorias para redigir a papelada. E lendo a lista de exigências, a gente percebe o nível de atrito. Eles precisaram contratar biólogos para garantir que o terreno estava livre de tartarugas do deserto. Tartaruga, sim. Tiveram que catalogar, remover e replantar cactos nativos que eram protegidos por lei. Imagina a cara dos engenheiros de Taiwan lidando com cactos. Bizarro, né? Sem falar nas restrições draconianas da lei do ar limpo americana, porque Phoenix já tem um histórico de poluição por ozônio. Mas a minha exigência favorita... Você lembra da carta? Da carta do estande de tiro. Essa mesmo. Eles precisaram de uma carta formal de liberação de um estande de tiro que ficava perto do terreno, provando que balas perdidas não iam atingir uma fábrica de 165 bilhões de dólares. É o peso de décadas de proteções ambientais e civis consolidadas no Ocidente. Só que a burocracia governamental foi só o primeiro obstáculo, né? O colapso na integração das culturas corporativas foi o que realmente atrasou a operação. A história daquele engenheiro de segurança americano, o David Amiri, as fontes citam o processo que ele moveu contra a TSMC. O que a experiência dele revela sobre a mente dos gestores taiwaneses? Revela que o que os fez gigantes em Taiwan é exatamente o que os atrapalha nos Estados Unidos. A TSMC trouxe centenas de supervisores de Taiwan com a mentalidade de copiar e colar a fábrica matriz. Lá na Ásia, desviar do plano original é quase um crime contra a eficiência, né? Exato. Aí quando o Amiri apontou que o design da planta no Arizona não incluía sprinklers para combate a incêndio em algumas áreas, os gerentes asiáticos ignoraram. Eles pensaram, se funciona assim em Taiwan, não vamos mudar por causa de uma regrinha americana. A lógica era bem essa. E o resultado? A seguradora americana simplesmente barrou a obra. Barrou. A TSMC teve que engolir o orgulho, interromper tudo, gastar uma fortuna para rasgar o projeto e instalar os sprinklers. Que loucura! E a moral da força de trabalho foi lá embaixo. Os americanos relataram um ambiente de isolamento brutal. Reuniões críticas eram feitas em chinês. E havia uma percepção bem clara de que a empresa preferia importar operários experientes de Taiwan em vez de treinar a mão de obra do Arizona. Sabe, essa tentativa de recriar a TSMC na América me lembra um transplante de órgão hipercomplexo. Como assim? É como se os Estados Unidos estivessem tentando transplantar o coração tecnológico asiático direto para o meio do deserto de Sonora. Mas o corpo receptor, com as leis rígidas, sindicatos fortes, cultura ocidental, está rejeitando esse órgão agressivamente. É uma ótima forma de visualizar o problema. E tem mais, mesmo se a fábrica de silício funcionar, a gente esbarra no problema logístico final. Porque imprimir o circuito no wafer não é o fim da linha. É o empacotamento. Isso, o packaging. Depois que o chip é impresso, ele é super frágil e inútil fora de um sistema. Ele precisa passar pelo encapsulamento avançado para conectar os nanocircuitos aos pinos da placa-mãe. E é aí que a rejeição do transplante fica ainda mais óbvia. A empresa Anchor Technology anunciou uma fábrica enorme lá em Peoria, vizinha de Phoenix, só para fazer esse empacotamento. Parecia a solução perfeita para ter a cadeia inteira nos Estados Unidos, né? Parecia, só que os moradores de Peoria se mobilizaram, foram nas reuniões da prefeitura e barraram a fábrica. Eles olharam para o consumo de água exigido por essas plantas e entraram em pânico. Não dá para culpar os moradores. Para se ter uma ideia, as instalações da TSMC no Arizona devem consumir cerca de 62 milhões de litros de água por dia. No meio do deserto. É insano. E o desfecho dessa falta de infraestrutura de empacotamento gera uma situação que beira o ridículo. A anomalia logística. Mesmo que a TSMC imprima o processador mais avançado no Arizona hoje, eles não têm como finalizar ele lá. O chip tem que pegar um avião, cruzar o Pacífico de volta para Taiwan, fazer o encapsulamento na Ásia e só depois retornar aos Estados Unidos para ser vendido. Ou seja, a independência logística não foi alcançada de jeito nenhum. Nem um pouco. Realmente interessante.
porque, além das análises globais, a gente vê que não são só os americanos que estão batendo a cabeça na parede. A Europa resolveu tentar a sorte e está sofrendo do mesmíssimo mal. Sim, o projeto europeu se concentra lá em Dresden, na Alemanha. Um esforço de 10 bilhões de euros. A TSMC se uniu a gigantes locais, tipo a Bosch e a Infineon. Mas as fontes apontam que erguer uma fábrica dessas na Europa, custa basicamente o dobro do que custaria em Taiwan. Certo. O dobro. E os entraves não são só financeiros. Eles enfrentam uma barreira de idioma enorme e uma escassez crítica de engenheiros. Sem falar nas leis trabalhistas europeias, que entram em choque com aquele regime de turnos intensos da TSMC. Com certeza. Tem um dado nos relatórios que é chocante. Até muito recentemente, a Taiwan Purity Corporation, que fornece materiais para as fábricas, não tinha conseguido contratar um único trabalhador local da Alemanha. Nenhum. 0. Eles não conseguiam fechar as vagas com as exigências que tinham. Enquanto o Ocidente inteiro perde anos brigando com licenças para tartarugas, reuniões sobre água e adequação cultural, o mercado asiático não tira férias. Não mesmo. Eles estão voando. O Ocidente tenta copiar o que a TSMC fazia ontem, enquanto os rivais na Ásia já estão desenhando amanhã. A Coreia do Sul está acelerando muito. A Samsung é o grande nome aqui. E esse dado altera muito a balança de poder. A Samsung acabou de anunciar um avanço gigantesco na litografia de 2 nanômetros. Tá, e para traduzir isso para o lado prático, o que significa na linha de montagem? Eles falaram em um yield de 60%. O yield é a taxa de rendimento. Significa que a cada wafer que a Samsung processa usando essa tecnologia super difícil de 2 nanômetros, 60% dos chips saem perfeitos e funcionais, sem falhas. 60% é muito bom para algo tão novo. É excelente. Já encosta na taxa de sucesso da própria TSMC, que gira entre 60% e 70% nessa categoria. E o mercado já sentiu o cheiro da concorrência, né? Fontes reportam que a Samsung pegou esse processador, o Exynos 2600 de 2 nanômetros, e já assinou um contrato monumental com a Tesla. 16,5 bilhões de dólares. Para equipar os carros autônomos da próxima geração. Isso mostra que enquanto a gente tenta mudar a geografia com política e tarifa, as empresas asiáticas estão empurrando as fronteiras da física. Mas a TSMC não está de braços cruzados esperando a Samsung passar. Nem um pouco. Eles aprovaram injeções de capital na casa dos 19 bilhões de dólares, só para expandir a capacidade nas tecnologias super avançadas. Então, o que tudo isso significa para nós, no final das contas? Essa é a grande pergunta. Se a gente junta o milagre de engenharia dos lasers com estanho e a teia burocrática dos Estados Unidos e da Europa, a grande conclusão é que replicar a TSMC não é só construir um prédio e comprar umas máquinas caras. É tentar clonar do dia para a noite um ecossistema gigantesco de disciplina técnica, logística e conhecimento humano que levou 40 anos para ser moldado. E mais do que a dificuldade de clonar, as fontes esfregam na nossa cara uma ironia brutal. Essa obsessão pela independência nacional ignora que a tecnologia de ponta é um esforço global inseparável. Exato. Não adianta ter a fábrica mais moderna no Arizona se você ainda precisa da máquina exclusiva que vem da Holanda, Que usa lentes da Alemanha que depende do gás do Oriente Médio. e da química purificada no Japão. Ou seja, fechar as fronteiras com sanções e tarifas acaba gerando mais atritos na cadeia do que segurança propriamente dita. O que nos deixa com uma reflexão final muito instigante que emerge da leitura de todos esses cenários. A sociedade está correndo uma maratona para integrar a inteligência artificial em hospitais, escolas, celulares. A gente está dobrando a nossa dependência de processamento a cada semestre. Mas se não conseguimos sequer construir fábricas essenciais em solo ocidental sem tropeçar em anos de impasses culturais, burocracias e brigas por água, isso deixa uma pergunta perturbadora para quem está ouvindo a gente. Qual? Será que o verdadeiro limite para a evolução tecnológica humana nas próximas décadas não será a complexidade da física ou do software, mas sim a geografia terrestre e a nossa persistente teimosia em não cooperar uns com os outros? Uau! É um pensamento que muda completamente a perspectiva de como a gente olha para a tecnologia hoje. Toda essa mágica que a gente chama de nuvem está, na verdade, ancorada na lama da burocracia, no chão de areia do deserto americano e na estabilidade super frágil de uma ilha lá no Pacífico. Pois é.
É para refletir. Um agradecimento especial a quem esteve com a gente durante esse mergulho fascinante nos bastidores da economia global. Fiquem de olho nas engrenagens do mundo e até a nossa próxima imersão.